Quero convidar a igreja a abrir um texto que está lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. Carta do apóstolo Paulo aos irmãos da Galácia, capítulo 5, 22 e 23, diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Santo Deus e Pai, eis a tua palavra, Senhor Deus, aqui, livre e responde. Que o Senhor nos conduza segundo o teu Espírito, e que somente a tua palavra, a tua santa palavra, seja, Senhor Deus, falada, e que tu cresças, Deus meu. Senhor Deus, que tu seja exaltado, que a tua igreja seja edificada para a glória do nome de Jesus. Amém. Irmãos, o fruto do Espírito, algo muito conhecido de todos nós. Paulo escreve aos Gálatas. A Galácia era uma região, mais exatamente uma cidade, como nós aqui, nós somos do Seridó, tem várias cidades. Essa carta é escrita à região da Galácia. Há vários irmãos que a receberiam, e a carta aos Gálatas é conhecida como a carta da liberdade. Uma carta muito lida por grandes autores de grandes épocas, inclusive fortemente lida e interessada na época da Reforma Protestante. Uma carta que espreme em nossas vidas a salvação pela fé e não pelas obras. Essa carta foi direcionada a uma grande preocupação do apóstolo Paulo. Havia no meio dos Gálatas, como em outros lugares, homens que pervertiam o evangelho do Senhor, trazendo velhos costumes e velhos hábitos para dentro da igreja, como por exemplo a circuncisão. Esses homens voltavam à igreja a cumprir os mandamentos da lei, aos ritos da lei, trazendo peso sobre aqueles que viviam diante de Deus, agora pela graça de Cristo Jesus, na nova aliança. O apóstolo Paulo, vendo que aquilo estava começando a se misturar dentro da igreja, ele vai iniciar muito bem no capítulo 1, preocupado com o que estava acontecendo, muito admirado, porque aqueles homens estavam abandonando tão rapidamente o evangelho de libertação, de liberdade que eles haviam recebido, e voltando a práticas que nos aprisionariam, pois nunca chegariam ao Senhor por elas. O apóstolo Paulo chega a indagar-se, perguntando: quem vos enganou? Quem os enfeitiçou a pensar assim? Paulo diz algo muito forte no capítulo 1, ele vai dizer que se alguém pregar o evangelho, mesmo que seja um anjo vindo dos céus, um evangelho diferente daquele que foi ensinado pelos apóstolos, daquele que o próprio Paulo ensinava a eles, que seja amaldiçoado. Isso é muito forte. E ele repete, eu repito novamente: se mesmo que venha um anjo dos céus e pregue um outro evangelho, ou seja, esse evangelho, que seja amaldiçoado. Para vocês verem como é sério a ideia de se alterar a palavra de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E baseado no meio disso tudo, nós chegamos aqui a esse capítulo 5, onde Paulo vai falar muito bem da consequência de se mudar o evangelho. Nós podemos mudar o evangelho em duas direções. Numa, nós trazemos os ritos da lei, onde nós colocamos peso sobre as pessoas, regras que ninguém vai conseguir cumprir, e nós não vamos chegar a lugar nenhum. De outra forma, nós liberamos tudo, onde tudo é possível e tudo pode, então nós deixamos as pessoas libertinas. O evangelho, ele nos dá liberdade, mas não nos dá libertinagem. Nós temos um Senhor e nós temos uma direção dentro da palavra de Deus que nos ensina e nos exorta. Então o apóstolo Paulo vem e traz algo que é consequência de quando não estamos cheios do Espírito Santo, e sim da carne, e estas são as obras da carne. O apóstolo Paulo, ele vai dizer no verso 16 desse capítulo: por isso vos digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão o desejo da carne, pois a carne deseja que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro,
de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, estão debaixo da lei. O apóstolo Paulo vai iniciar falando de umas obras terríveis, que são as obras do pecado e da nossa carne, que nós tanto desejamos as coisas do mal. Mas o apóstolo Paulo, ele lembra um pouco antes, no verso 13, dizendo assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros, mediante o amor. Eis a maior de todas as leis, aquela que o Senhor Jesus Cristo gestou, o amor. Quantas canções e hinos hoje cantamos que falavam de amor? Foram belos. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e devoram uns aos outros, se vocês maltratam uns aos outros, expurgam os outros, blasfemam contra os outros, falam de tudo contra os outros, estão uns contra os outros, buscando poder, outros buscando posições, cuidado para não se destruir mutuamente. O apóstolo Paulo diz: só uma lei, aquilo que o nosso Jesus deixou. Nós entendemos como obra da carne tudo aquilo que é pecado. O apóstolo Paulo vai dizer no verso 19 que as obras da carne são manifestas na imoralidade sexual, na impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, e não vai muito longe com essa feitiçaria não. Está falando só de questões espirituais não. Naquela época haviam feiticeiros que faziam poções de poder, que fossem várias coisas que vocês tomar, drogas. Tem muita gente aí que diz que é crente e está querendo liberar as drogas. Entra aqui também, porque a palavra no original aqui é uma palavra que é raiz da palavra farmácia. E ele vai dizer: ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. Deus advide como antes já adverti: aqueles que vivem nessas práticas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito são essa bênção, essas dádivas que nós vimos que vem com o amor. Nós somos pecadores, alcançados pela graça de Jesus. Mas o que é essa obra da carne? Essa obra da carne ela não nasce aqui, ela nasce lá no Éden. Quando Adão e Eva pecaram contra Deus e foram expulsos do paraíso, nós, todos os homens, já nascem dispostos a pecar. Não há um justo sequer, diz a palavra. Um justo sequer. O homem, ele é pecador, decaído. Imagine que você está com roupas totalmente brancas, aqui tem algumas pessoas de branco, e você vai andar na rua, uma mulher com seu vestido branco, bonito, e de repente passa um carro, passa numa lama e mancha seu vestido, mancha sua camisa preferida, Felipe. O que é que você sentiria na hora? Na hora você queria que aquele carro se explodisse, porque manchou as suas roupas. O nosso pecado é como jogar lama na santidade de Deus. Nós, quando pecamos, nós jogamos lama na pessoa e no caráter de Deus. Isso é o pecado. Nós manchamos e ofendemos a santidade do Altíssimo. Então, na régua de Deus, que não é a nossa, não somos nós que dizemos o que é Deus, é Deus que nos amou primeiro. Na régua de Deus, ele diz: não há um justo sequer. Na minha justiça, todos estão condenados. Mas como eu os amo, envio o meu Filho ao mundo, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por causa do amor de Deus, nós somos salvos. E é nesse amor que está enraizado este fruto. A consequência da mudança do Evangelho, a consequência de seguir ritos que não fazem parte do Evangelho, é voltarmos a uma libertinagem e a mancharmos o nome de Deus e a cruz de Cristo. Nós devemos lembrar sempre que somos criados como nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E essa nova criatura, ela é chamada a frutificar. Lá no capítulo 3, verso 3 dessa carta, o apóstolo diz assim: vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora aperfeiçoar pelo próprio esforço. Vocês iam tão bem. O nosso próprio esforço não nos leva ao céu. O nosso próprio esforço não nos leva a Jesus. É a graça, é o Espírito do amor de Deus. Não há pela graça ser salvo.
mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de homens, não vem das nossas obras, para que nenhum homem se glorie diante de Deus. É a graça do Senhor Deus. Então o apóstolo Paulo está nos chamando a viver pelo Espírito. Sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume nesse mandamento. Se nós lembrarmos dos 10 mandamentos, os 10 mandamentos se dividem em 2 seções. Os 4 primeiros mandamentos eram do relacionamento entre o homem com Deus, e os outros 6 do homem com o próximo. Essa lei, o Senhor Jesus vai dizer, ela está resumida em 2 mandamentos: amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso espírito, com toda a nossa alma, entendimento, com o nosso amor genuíno, e ao próximo como a nós mesmos. O apóstolo Paulo está trazendo aqui, falando sobre relacionamento. E quando nós tratamos de relacionamento uns com os outros, a maior lei é tratar o próximo como eu gostaria de ser tratado. É amar o próximo como eu gostaria de ser amado. É amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Esse é o grande mandamento. E este é o cerne do fruto do Espírito. É o amor. Com certeza o amor. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 13, verso 8, ele vai dizer que a ninguém deva coisa alguma, a não ser o amor. Que vos ameis uns aos outros, porque quem ama o outro, cumpriu a lei. Quer cumprir a lei? Não vá buscar a lei da antiga. Cumpra a lei de Cristo, que é o amor. Amém. Esta é a maior lei. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo algum satisfarão os desejos da carne. Todas essas obras da carne, que nós não vamos entrar nelas hoje, vamos focar em frutificar o Espírito. Todas essas obras nascem quando nós tiramos de nós o controle do Espírito e queremos viver pelo nosso próprio braço, achando que de nós mesmos encontraremos as virtudes. As nossas virtudes vêm do Evangelho, as nossas virtudes vêm de Cristo, as nossas virtudes vêm direto do céu, do trono de Deus. Se a nossa fé ficar firmada no nosso próprio ser, as obras da carne entrarão no nosso coração, nós pecaremos e criaremos brigas, porfias, dissensões, contendas e imoralidades. Homens imorais, quantos homens imorais já estão dentro das igrejas? Quantos escândalos não vemos? Lembre-se, essa carta não é uma carta para os que estão lá fora, é para os que estão dentro. Todas as cartas que estão na Bíblia não são para os que estão lá fora, são para os que estão dentro. Os apóstolos estão corrigindo a igreja. Não devemos ser assim. Devemos nos santificar e buscar o Senhor. A obra da carne é o senso natural do homem. A nossa carne, ela naturalmente busca fazer os nossos próprios interesses, aquilo que alimenta o nosso ego, o nosso prazer, aquilo que alimenta a nossa carne, porque já nascemos assim. Em pecado me concebeu minha mãe instável. Pois ele entendeu que ao nascer nós já estamos inclinados para o mal. Você não ensina seu filho a arengar. Você não ensina seu filho a tomar o brinquedinho do outro. Está nele. O mal já está no homem, desde quando ele nasce, por causa do pecado de Adão. Mas por causa do Filho de Deus, encontramos a salvação, e a nova vida, e a nova obra, a nova criatura, que agora foi chamada a viver no Espírito. E é por isso que esse Espírito habitando dentro de nós está diretamente em colisão com a nossa carne. Se nós pendemos para a carne vai dizer: afasta-te, afasta-te, toma teu prazer, viva a tua vida, busca as coisas desse mundo, enquanto o Espírito está chamando: vem para mim, vem para mim. Isto é pecado, isto não agrada a Deus, isto difama o nome do Senhor, porque você sabe e eu sei que nós pecamos, o Espírito fala no nosso coração. Ele fala, ele nos constrange, nos chamando a viver novamente, a voltar para o eixo e termos aquilo que chamamos de arrependimento, voltar ao caminho correto, virar-se de um lado e ir para o outro. Nós sabemos que, manchando a santidade de Deus, o homem tinha um salário. A sua obra natural tinha um salário. Afinal, todo trabalhador tem um salário. E o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Então, o salário foi pago na cruz, onde Cristo disse: tetelestai, está consumado. Todos os pecados estão pagos. E Ele nos chama simplesmente a crer. Crer. Fé. A fé que salva, é a fé que transforma,
é a fé que move, a fé do unigênito Filho do Pai. E essa nova criatura que nasce, porque o Senhor Jesus disse a Nicodemos, conversando com ele em João capítulo 3, que importava que o Filho do Homem fosse levantado, assim como Moisés levantou a serpente do deserto, para que todo aquele, quando ele olhasse para aquela cruz, aquele que cresce no Filho de Deus, que foi morto, mas que ressuscitou e vive, este é salvo. Porque o Senhor Jesus disse: aquele que crê será salvo, quem crê já está condenado. Nós não vamos para o inferno, nós já estamos interessados a Ele, mas o Filho de Deus nos tomou por sua mão poderosa e disse: vocês são meus. E ninguém toma aquele que o Pai me der, ninguém toma aquele que o Senhor entrega ao nosso Jesus. Quando cremos, é isso que acontece. Nós somos de Deus, pertencemos à sua família, nova vida, nova história. O passado foi embora. Muita gente, a carne, e principalmente as potestades, vão nos trazer a ideia de que eu não mereço, eu não posso ir para a igreja porque eu pequei demais, eu não posso voltar a congregar com meus irmãos porque eu me afastei, eu não posso voltar porque eu ainda não sou perfeito. Você nunca vai vir para a igreja sem ser perfeito. É justamente quando reconhecemos que somos imperfeitos, cheios de pecado, e nos colocamos diante de Deus, é que Ele transforma a nossa vida. Sem reconhecimento de pecado não há salvação. Nós nos arrependemos, entregamos diante de Deus: Senhor, eu não consigo, pelo meu próprio braço eu não consigo, eu preciso desse Deus Altíssimo. E Ele diz: perdoado os teus pecados, vai, não pequeis mais. E quando pecamos, nós temos um advogado diante dos céus, que intercede por nós, e nos perdoa e purifica de todo mal. Esse é o nosso Jesus. Por isso, simplesmente creia, porque agora você é nova criatura, nascida para viver do Espírito, nascidos para frutificar. Amém. Nós nascemos para frutificar, nascemos para viver com esse fruto, chamados para dar continuidade. Fui salvo, e agora? Porque o fruto, ela é a consequência da transformação espiritual e moral daquele espírito adulto. O fruto é a consequência de ser um com Deus, de ser um com Jesus. Se o senso natural do homem era pecar e manchar a santidade de Deus, agora seu senso natural foi deixado de lado, porque nele habita um Espírito. E o apóstolo Paulo vai dizer: enche do Espírito Santo. Se vocês forem cheios do Espírito, a carne não vai vencer vocês. Vençam do Espírito. E ele vai nos trazer essa maravilhosa graça, que é o fruto. E o fruto do Espírito é o amor. O fruto do Espírito é o amor. Esse amor ágape. Esse amor que ele é incondicional. Porque ele não depende do bem que as pessoas fazem a nós. Nós amamos simplesmente como o Senhor disse: ama o teu inimigo, ora para o que te persegue. Esse amor é muito fácil. Ele diz: é muito fácil amar a quem nos faz bem, mas glória tem a quem ama quem persegue, aquele que ama quem faz mal. E essa é difícil. E ter esse amor incondicional só é possível no Espírito. Só o Espírito Santo nos preenche desse amor que vem do próprio Deus, que habita em nós e que nos transforma a amar. Nós somos chamados a amar pessoas. Nós temos que amar pessoas porque Deus nos amou primeiro. E a palavra de Deus diz que se nós não conseguimos amar o nosso irmão que nós vemos, como vamos conseguir amar a Deus que nós não vemos? Nós precisamos amar. Esse fruto, quando estamos cheios do Espírito, é o amor. Amar que está ligado com todos os outras dádivas aqui faladas. Não à toa muita gente usa o símbolo de uma tangerina, de uma laranja, o fruto do Espírito. Tem vários cômodos, é um fruto só com várias partes. Muita gente usa essa analogia para entendermos, porque o fruto está no singular. Isso, o fruto é o amor. Se colocarmos como num gigantesco trem, o amor é onde está o maquinista. Os vagões vêm adiante, sendo aquela máquina gigantesca. O amor por ele traz a alegria. A alegria do salvo. A alegria que não é simplesmente uma emoção, mas uma ação do Espírito na nossa vida. Alegre-se no Senhor, diz a palavra. Regozije no Senhor. Novamente digo, alegre-se no Senhor. Felipe.
participar do Pai. A nossa alegria vem de Jesus e não nas coisas da nossa vida. Da forma que encontramos alegria apesar das circunstâncias, porque o amor de Deus é poderoso. Certa vez eu fiquei muito constrangido com uma pessoa que ela não vai para igreja nenhuma, ela não gosta de muito de igreja, ela até acha legal de longe, elas se vangloriando das suas obras da carne e dizendo: eu sou feliz, eu me alegro demais. E eu fiquei constrangido, não porque aquela pessoa estava se gloriando nas suas obras carnais, naquilo que ela possuía, naquilo que ela conseguia, na sua alegria que ela conquistava, mas pelo fato de eu ver uma pessoa que não tinha o Espírito Santo ser mais feliz do que eu. Como pode aquele homem ter mais alegria do que eu? Eu me constrangi, porque a minha alegria não vem das coisas que eu tenho, das coisas que eu faço, das coisas que eu posso ter, não vem de mim mesmo, vem do Espírito Santo de Deus. Não há coisa mais frustrante é você ser um crente que não tem alegria. É impossível, porque a nossa alegria vem de Jesus. A nossa alegria vem do Senhor. Alegre-se no Senhor, novamente digo, alegre-se no Senhor. O Espírito gera alegria, é fruto dele na nossa vida. E essa alegria e esse amor estão ligados, está ligado com uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que não é uma ausência de guerra, mas uma paz apesar da guerra, apesar dos conflitos, apesar da vida que é difícil, apesar das circunstâncias, apesar das dores, apesar do sofrimento, uma paz no nosso interior, que habita lá, através do Espírito. Nós temos uma graça, uma paz, uma alegria, um amor. Como bem diz um hino do nosso cenário cantor cristão, sou feliz, se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. É isso, é sobre isso. Eu sou feliz, eu tenho paz, apesar de tudo, por causa do amor de Deus. Hoje você pode estar triste. Tive uma notícia, fiquei triste. Tive um momento de tribulação. Minha paz saiu, mas eu não deixo de ser uma pessoa feliz. Ser e estar é diferente. Estou num momento triste, mas eu sou feliz porque eu tenho Jesus. Posso estar num momento tribulante, mas eu tenho uma paz que excede o entendimento. Ser e estar são diferentes. O fruto do Espírito é ser e dar. Nós transmitimos paz, transmitimos felicidade, alegria e amor. Edinho, você consegue enxergar aí Romanos capítulo 5, verso 1? Você colocar aí no telão, por favor? Romanos capítulo 5, verso 1, a partir do verso 1. Enquanto o Edinho abre, essa é que nós temos graça e paz, o amor de Deus. Tendo sido, pois, justificados, alcançada a salvação de Jesus pela fé, temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Próximo. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, assim nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós temos paz por causa de Deus, e isso tudo vai gerar uma esperança apesar das circunstâncias, apesar das tribulações. Só esses três partes desse fruto, só essas três partes desse fruto já nos fazem os homens e mulheres mais felizes desse mundo, porque nós temos o Espírito Santo que nos transforma. Mas ele traz esse fruto, porque esse fruto, ele combate todas aquelas obras carnais. Tudo aquilo que você olha aí na sua Bíblia, as obras da carne, são totalmente destruídas por esse fruto. Quem ama, quem tem alegria, quem tem paz e transmite paz, vence muitas obras da carne. Mas ele nos chama a ser longânimos. O fruto do Espírito também é longanimidade. O fruto do Espírito, em algumas versões você vai ter que ser a paciência. A longanimidade conseguir suportarmos também, a suportar a fragilidade do outro, a arrogância do outro, as intrigas do outro, a provocação de alguém, mas principalmente a fragilidade também.
Nós consideramos aquilo que Deus é conosco, paciente, amoroso, bondoso, benigno para com nós mesmos. Nós também temos que ser pacientes para com o outro. Já pensou se perdeu essa paciência, dissesse, vou deixar de pregar o Evangelho, que as pessoas são duras demais, não querem ouvir de Cristo? Temos que ter paciência. Veja como nós temos exemplo na Bíblia de como os homens são transformados. Até os apóstolos tiveram paciência. Certa vez até o próprio apóstolo João, o apóstolo do amor, para aqueles homens que não queriam ouvir, Senhor, vamos enviar fogo do céu para destruí-los, já que eles estão negando a graça, estão negando o Evangelho. O apóstolo João, mas Jesus o repreende. Às vezes parece que queremos perder a paciência, mas queremos ser longânimos, pacientes, assim como Deus é conosco. De um lado, 2 Pedro 3, versículo 9. 2 Pedro 3, verso 9. Deus é paciente conosco e com toda a humanidade. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus é paciente com a humanidade. Deus é paciente conosco, nos aguardando até aqui para que sejamos salvos. E da mesma forma que Deus derrama a sua paciência em nossa vida, nós devemos ser pacientes com o nosso irmão. Só a paciência já destrona várias obras já caem naquela. Só a paciência já faz isso. E um bom exemplo disso é o próprio apóstolo Pedro. Certa vez o apóstolo Paulo indagou Pedro face a face. Ele vai dizer isso também na carta aos Gálatas. Pedro estava tomando uma atitude que não parecia correta. Então Paulo vai lá e o repreende. E você acha que por causa disso, ele era o mesmo Pedro, aquele Pedro que queria que cortou a orelha de um soldado, aquele Pedro que era tempestuoso? Não, Pedro mudou. Edinho coloca aqui no versículo 15 desse mesmo capítulo. O Pedro, ele vai defender o ensino de Paulo. Tenha em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês com a sabedoria que Deus lhe deu. Verso 16. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. E suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem a mudança do Evangelho. Como faz também com as demais escrituras, para a própria destruição deles. O apóstolo Pedro defende o ensino do apóstolo Paulo. Nós temos que entender que o Espírito que habita em nós é muito maior do que aquilo que está no mundo. E ele deve ser maior ainda do que aquilo que a nossa carne chama. Então nós devemos ser cheios de amor, de alegria, de paz, de paciência. O apóstolo Paulo também nos chama a ser benignos ou amáveis, porque o dom, esse fruto do Espírito que está sobre nós, ele é benignidade. Ele nos chama a ser, ou a amabilidade em algumas versões, a ser amáveis, a ser gentis. Você conhece pessoas doces? Pessoas que são demasiadamente gentis, amáveis de se lidar? Isso também é um fruto que deve ser trabalhado em nossas vidas. A arrogância, o orgulho, a soberba, o maldizer, isso não pertence ao Espírito, pertence à carne. A doçura, o prazer das coisas de Deus, o amor, isso tudo é gerado pelo amor. Isso tudo é gerado pelo amor. Nós somos chamados a ser amáveis e a sermos bondosos. Se a benignidade está associada ao ser, a bondade está associada ao agir. A termos atos de bondade e misericórdia com o nosso irmão, com aquele que nós lidamos. Paulo está diretamente ligado com o relacionamento da igreja, com o relacionamento das pessoas. Nós somos chamados a termos atitudes boas, a fazermos o que é bom ao próximo, amar. E também a fidelidade. Em algumas versões, fé. A melhor tradução, fidelidade. Sermos fiéis, verdadeiramente a Deus. Quando somos fiéis a Deus, a sua palavra, a sua vontade, nós somos fiéis a todos os homens. Amar os homens só se torna fácil quando nós amamos a Deus. Ser benigno com o outro só se torna fácil quando nós amamos a Deus. Ser paciente só se torna fácil quando amamos a Deus. É preciso muito do Espírito para colocarmos em prática.
e sermos fiéis a Deus, e não perdermos a nossa fé e a nossa esperança, a depositarmos em Deus a nossa fé, sermos fiéis ao nosso Senhor e sermos fiéis no cumprir com os nossos irmãos. A infidelidade é obra da carne, o adultério também é obra da carne. Não é exatamente sobre isso que estamos falando, mas quanto de adultério, de fornicação, de divórcio está acontecendo no meio da igreja, como um todo. Obras da carne, obras do mal. E somos chamados a termos fé, a sermos fiéis e sermos mansos. Nosso Senhor Jesus diz: aprenda de mim que eu sou manso e humilde de coração. O manso, ele é submisso à vontade de Deus. O manso é submisso à humildade do nosso Pai, e ele imita o Senhor Jesus Cristo. O manso, ele é aquele gentil, aquele bondoso, fiel ao Senhor, que tem para o outro submissão. O apóstolo Paulo vai dizer também aos Efésios: eles já submissos uns aos outros, colocar o outro em primeiro lugar. Certa vez, os dois apóstolos, os seus pais chegaram em Deus e queriam saber quem estaria direita e esquerda, e os apóstolos também brigaram, querendo saber quem seria o maior rei de Deus. E Jesus disse: aquele que quiser ser o primeiro, este tem que ser o último. A nossa glória não está aqui, a nossa glória está em Jesus. Quer gloriar-se em algo, quer gloriar-se em alguém, glorie-se no Senhor, diz a palavra. Glorie-se no Senhor. Devemos ser mansos e humildes de coração, como o nosso Senhor Jesus Cristo. Corteis, gentis. Isso tudo destrói as obras da carne ao nosso redor. Aí Jesus nos diz: dê a outra face. Quando alguém te fizer mal, dê a outra face. É mais comum hoje nós ensinarmos aos nossos filhos: se alguém baixou em você, bata de volta. É isso que ensinamos as nossas crianças na escola. Se um menino é em você, dê de novo. Ninguém ensina seu filho: tente fazer amizade, perdoe, faça amizade com ele. Nós ensinamos aos nossos filhos: bata de volta. Totalmente contrário àquilo que o nosso Deus quer de nós. Isso também é um tapa no nosso pé. E ele diz para nós: domínio próprio. Controlar-se, controlar o próprio pecado, controlar os nossos desejos carnais, controlar. Que difícil é controlar a nossa língua, não é mesmo? Isso porque é só um órgão pequeno, mas se causa uma guerra. Ter domínio próprio, autocontrole, controlar-se diante das adversidades. Talvez esse seja um dos mais difíceis para a maioria das pessoas. Dominar-se. Mas isso vem com o amor. O amor de Deus em nossa vida. Todos esses frutos nós somos chamados a frutificar neste fruto. O apóstolo Paulo ele vai dizer que contra essas coisas não há lei. Porque até as autoridades, seja a autoridade do céu, as autoridades terrenas, louvam aqueles que praticam essas coisas. É louvável o ser humano que é assim. Então você pode dizer assim para mim: tudo isso aí, somando todas essas coisas, é o próprio Jesus. Tudo isso é o próprio Jesus encarnado. Então é difícil demais para mim. É muito difícil. E quem disse que seria fácil? É por isso que nós temos o Consolador, o Espírito Santo. É Ele que nos santifica, que nos ajuda a nossa santificação. É Ele que nos orienta, que nos guarda, que nos alimenta. Palavra de Deus. Para aumentar a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Para sermos cheios do Espírito, precisamos buscar a Deus. Para dominar-se, precisamos buscar a Deus. Nós somos chamados a frutificar. Você sabia que aprendemos umas coisas simples sobre o fruto? O fruto, ele tem uma origem. A árvore. E qual a origem do nosso fruto? O próprio Cristo. João, capítulo 15. Olha aqui na tela, João, capítulo 15. Veja o que Jesus vai dizer. João, capítulo 15. Eu sou a videira, o meu pai é o agricultor. Próximo. A videira verdadeira. Ele corta todo o ramo que estando em mim não dá fruto.
E poda todo aquele que der fruto, para que dê muito mais ainda. Ele é a fonte, a videira. Jesus é a videira do fruto. Se nós estamos em Cristo, o fruto vem. Se nós buscamos a Cristo, o fruto vem. Se nós estamos alinhados, alicerçados no seu amor, o fruto nasce, o fruto amadurece, o fruto cresce. Posso ver se vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. A palavra de Deus, ela limpa o nosso coração, porque ela é espada afiada, mais afiada do que a espada de dois gumes, que vai até as juntas e medulas e discerne o homem lá no seu espírito. Ela nos limpa, ela nos purifica, nos alimenta. É na palavra que o Senhor nos poda, para darmos e gerarmos fruto. Ele é a fonte do fruto. Próximo versículo, Adinho. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. O nosso Senhor Jesus disse: em mim nada podereis fazer nada. No verso 8 desse capítulo 15 de João, ele diz: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, assim serão os meus discípulos. Primeiro, o fruto é de Jesus. O fruto, ele é a fonte, ele é a videira, ele é o cerne, é de onde vem o fruto da nossa vida. Segundo, ele é a prova que somos salvos. Você acha que a maior prova, você diz assim: o homem, como eu sei que eu sou salvo? É pelos dons? É pelo quanto alguém prega? É pelo quanto alguém canta? É pelo quanto alguém faz? É pelo milagre que alguém fez? Não, é pelo fruto que dá. Vocês glorificam ao meu Pai quando dão fruto. É o fruto do Espírito, é mais importante do que os seus dons. O fruto do Espírito é mais importante do que os dons que temos, porque é o fruto quem faz o nosso caráter. É o fruto. E é essa palavra que nos molda, nos transforma, nos alimenta. Em primeiro lugar, ela é a fonte. Em segundo lugar, é a sua palavra que nos alimenta, e é nela que encontramos quem nós somos. É no fruto. Nós devemos frutificar, mas é difícil demais. Ore ao Senhor, Ele perdoa todo o pecado. Todo cristão ou ímpio que se arrepender diante de Deus encontrará perdão e salvação. Perdão e salvação. Arrependa-se, pois é chegado o reino de Deus. Foi a primeira pregação de João Batista. Arrependa-se, pois é chegado o reino de Deus. Foi a primeira pregação de Jesus. Arrependimento. O Senhor perdoa e lança no passado. A nossa conversão, ela é frutificada através do fruto do Espírito. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 11, ele também vai trazer essa mesma analogia. Ele vai dizer que nós somos enxertados na videira verdadeira. Nós éramos videira brava, a videira brava não dá fruto. E nós somos enxertados em Jesus para receber da sua seiva e termos vida e gerarmos frutos. Como galhos agora para frutificar. Na agricultura, você enxerta um galho bom numa árvore que não dava fruto, para que ela gere fruto. Jesus fez o contrário. Ele pegou nós, galhos secos, sem vida, que não dava fruto nenhum, e enxertou dele para dar vida ao que estava morto. Esse é Jesus. Ele é a fonte da vida, da videira, e nós somos seus ramos. Ele nos poda para dar mais fruto, mas também corta aquele e aquilo que não dá. Lá em Mateus capítulo 3, quando João Batista, a partir do verso 1, você vê que havia um homem chamado João Batista. Ele foi chamado para abrir os caminhos do Senhor, e ele pregava no deserto. Ele pregava e fazia o batismo nas águas, o batismo de arrependimento. Ele diz: virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E de repente vem chegado, quando João está pregando, lá no capítulo 3, você pode ver isso, chegando alguns mestres, fariseus. E João diz algo que se dissesse hoje, por exemplo, num culto cheio de lideranças e pastores, se alguém dissesse isso hoje, a briga estava feia. Ele olha para aqueles mestres e diz: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? As víboras eram comuns nas plantações.
Então eles faziam queimadas ao redor da plantação em círculo, para que o fogo fosse para dentro, ela não tivesse como fugir, para que as serpentes fossem mortas. Ele disse: quem me ensinou vocês a fugir do fogo que virá? Apresentai, pois, frutos dignos de arrependimento. Amém. É isso que João Batista diz: arrependam-se. A única forma de fugir é arrependendo-se dos seus pecados. É isso que João vai dizer. Ele vai vir aquele para os seus, e ele virá com a pá para limpar a areia, para cuidar da árvore, para que ela dê fruto. Mas eis que o machado já está sobre a sua raiz. Ele diz àqueles homens: vocês estão prestes a ser cortados, afaste do ímpio, e aqueles galhos jogados no fogo. João Batista e Jesus pregavam de forma dura para aqueles homens, porque eles entendiam ou não, né, a palavra. Eles deveriam entender, eles tinham a lei, eles tinham a palavra do Senhor, mas não compreenderam que Jesus estava dentro dele, que era o Salvador das suas vidas. Nós devemos regar o fruto do Espírito, e nós regamos isso através do amor, através do amor a Deus em primeiro lugar, e em segundo lugar, do amor ao nosso próximo. Nós devemos apresentar frutos. Esse fruto é a própria vida, o fruto do Espírito. Alegre-se do Senhor. O apóstolo Paulo, ele traz de uma outra forma a falar também sobre o amor e sobre o fruto, que é no capítulo 13 de 1 Coríntios. O apóstolo Paulo, ele vai dizer aos Coríntios, ele vai ensinar o que é o amor. Afinal, o que é o amor? Paulo vem falando sobre dons espirituais, e ele diz: aprenda um caminho que é muito mais excelente, que é muito maior do que seus dons. Ele diz: passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, que eu saiba pregar muito, que eu tenha eloquência, que eu saiba todas as coisas sobre os mistérios, ainda que eu saiba tudo isso e não tiver amor, que tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada assim. Nada. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, eu fazendo todo o bem, que eu dê meu corpo para sacrificar pelos meus irmãos e que ele seja queimado, se eu não tiver amor, nada disso valerá. Amor. Eis o fruto todo poderoso que Deus nos dá. O amor, ele é paciente, a mesma forma que está no fruto do Espírito. O amor, ele é bondoso, da mesma forma que está no fruto do Espírito. Ele não inveja, não se vangloria, não tem orgulho como nas obras da carne. Ele não maltrata como alguém que tem as obras da carne. Não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade de Deus. Ele é feliz nisso. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, mas o amor não. O amor, ele vive. Porque o nosso amor, o amor de Cristo, ele habita-nos. Esse é o grande fruto. Todas as maravilhosas dadas do fruto do Espírito, eles são envoltos do grande amor de Deus. Nós nascemos de novo como nova criatura, para frutificar esse amor. Amar pessoas, amar o outro, levar o amor de Deus às outras pessoas, o arrependimento, a salvação, a transformação. Precisamos de frutos. Nós somos nascidos de novo para frutificar. Quando nascemos a primeira vez, nascemos envoltos no pecado, nascemos para as obras da carne. Mas quando nascemos em Cristo, a nova criatura nasceu para viver de novo, para viver em amor e multiplicar. Na natureza, já estamos encerrando, na natureza, o fruto nos dá alimento, nos é alimento. Deus nos deu o fruto como alimento. Mas não sei se vocês sabem, na natureza, o fruto ele tem um motivo para esse fruto ali. Dentro dele tem algo. Nós comemos, nós temos a casca do fruto. Nós geralmente, nem todo fruto nós comemos com casca, alguns nós tiramos, alguns comemos com a casca.
nós comemos o corpo. O que é que tem dentro? A semente. O papel do fruto é proteger a semente na natureza, para que quando ele cai, a semente germine e nasça uma nova vida. Na palavra do semeador, Jesus diz que o homem nasceu para semear. E nós sabemos que há vários terrenos onde a semente não germina, algumas germina, mas morre, fica pelo caminho. Mas há um terreno que está bem preparado, bem adequado. E aquele terreno, ele recebeu a palavra de Deus. E ela gerou uma nova vida. E ele diz naquela palavra, e ele deu frutos a 30, a 100, porque ele multiplica. O nosso fruto é o que as pessoas veem. Como muito bem é dito hoje, até o Wendel lembrou semana passada, como muito bem é dito hoje, muita gente, nós somos como cartas vivas de Deus, a palavra. Devemos ser como cartas vivas de Deus para os homens. Muita gente, hoje, amanhã, talvez a última visão dela que ela vai ter de Deus da Bíblia, a única Bíblia que ela vai ler é a minha e a sua vida. A única Bíblia que ela vai ler. Talvez no leito de morte, a única Bíblia que ela vai ter é você. Talvez na vida inteira dela, a Bíblia que ela nunca leu, vai ser você. O fruto do Espírito de você, através da palavra que você vai levar, porque a palavra, na fé de ouvir e ouvir a palavra de Deus, esse fruto vai gerar semente na vida das pessoas. É o nosso exemplo, que é o exemplo prático. É a nossa vida. É o exemplo que as pessoas vão ver a nossa vida, que vai ser transformada na vida através do poder do Espírito Santo. A semente é protegida pelo fruto. A semente que vamos levar na vida de alguém é protegida pelo fruto. E nós temos o fruto do Espírito Santo. Que possamos frutificar e multiplicar. Esta é a palavra para as nossas vidas. Fruto. Frutificar. É tempo de multiplicação. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Deus. Nós louvamos o teu santo nome, Senhor. Nós te louvamos pelo teu Santo Espírito em nossas vidas. Nós te louvamos por aqueles que renderam a vida a Ti, Senhor Deus, e que te reconheceram como único e suficiente Salvador. Senhor Deus, nós te pedimos, enche-nos, Senhor Deus, do Espírito. Não nos deixe, Senhor Deus, ir por caminhos tortuosos, mas nos guia diante da Tua presença, nos Teus caminhos, que possamos frutificar a 20, a 30, a 100, que possamos multiplicar a semente na vida das pessoas, que possamos ser, Senhor Deus, como cartas vivas do Teu Evangelho na vida de alguém. Ó Senhor Deus, abençoa a Tua igreja, abençoa meus irmãos, cuida da semana de cada um, cuida da vida de cada um, Senhor Deus, e que Teu Espírito seja sobre cada lar. Abençoa os enfermos, abençoa aqueles que estão hoje tristes, que estão chorando, que estão amargurados. Dá o Teu Santo Espírito para eles encontrem a alegria e a paz que excede todo entendimento. Ó Deus, nos abençoa, nos faz pescadores de homens e aqueles que levarão a boa nova de salvação a Deus. Obrigado, Deus, pela salvação. Perdoa os pecados, os nossos pecados, e nos faz iguais a Cristo. Para a glória do Teu nome, em nome de Jesus nós te louvamos. Amém.